Fala galera, tudo bem? Sou o professor Paulo Mariano de Biologia e vamos resolver uma questão agora sobre ecologia, especificamente de ciclos biogeoquímicos. Os seres vivos necessitam de alguns elementos químicos em grandes quantidades. A interação desses elementos nos próprios seres e com o ambiente físico no qual se encontram ocorre por meio de movimentos conhecidos como ciclos biogeoquímicos, sobre os quais é correto afirmar que, vamos lá, alternativa A, no ciclo do oxigênio, a única fonte importante desse elemento que circula entre a biosfera e o ambiente físico é o gás oxigênio. Vamos lá, vamos nós. Quando ele fala a única fonte importante desse elemento é o gás oxigênio, vamos lá, a fonte é a água. Outra fonte importante que a gente tem que salientar é o próprio ozônio, que é uma forma o quê? Alotrópica. Então, professor, quando ele colocou a única fonte, tá errado. Uma fonte importante, aí beleza, mas a única, ele errou. Show? Então, a alternativa A está o quê? Errada. A B. O ciclo da água ou ciclo hidrológico é afetado pelos processos de evaporação e precipitação, bem como pela interferência dos seres vivos ao terem a água fluindo através das teias alimentares. Galera, você lembra que tem o pequeno ciclo? O pequeno ciclo da água não envolve ser vivo. Ou seja, é exatamente o quê? Evaporação, condensação, precipitação, escoamento, degelo, infiltração, sei lá, acúmulo, pronto. Isso são o quê? Eventos não biológicos, digamos assim. Esse é o chamado de pequeno ciclo, ou ciclo rápido, digamos. Já quando envolve, participa quem? Os seres vivos, aí eu já chamo de grande ciclo da água. Ok? Então, pessoal, a alternativa B está correta. Por quê? Porque além do processo físico, do processo químico, também existe o processo biológico, que é exatamente o quê? A ingestão, a evaporação, a excreção, tá legal? A evapotranspiração das plantas, e aí vai. Então, a alternativa B está o quê? Correta. Vamos para C. O ciclo do fósforo independe da ação de micro-organismos do solo, pois o maior reservatório desse elemento do planeta é a atmosfera. Galera, tá errado, né? O fósforo, você pode encontrá-lo principalmente no corpo do ser vivo e que precisa ser decomposto e vai estar aonde? No solo, formando compostos cristalinos ou cristalizados, ou rochas calcárias, rochas de fosfato, e aí vai. Então, ele erra quando diz que independe, né? Alternativa D. O principal processo envolvido no ciclo do carbono é a respiração, por meio do qual o carbono presente na molécula de CO2 é fixado e utilizado na síntese de moléculas orgânicas. Opa, professor, não é respiração não, seria a fotossíntese, né? Que a planta tira o quê? O gás carbônico da atmosfera e leva para onde? Para a formação do composto orgânico. Falso. E a E? O ciclo do nitrogênio é considerado mais simples do que os demais ciclos, pois não há passagem de átomos desse elemento pela atmosfera. Ora, que da atmosfera, esse nitrogênio atmosférico, ele vai para o solo por meio de quem? Da atividade microbiana, principalmente, né? Das bactérias. Beleza? Então, quando ele fala que ele não é complexo, ele é o mais simples, aí é onde está o erro. Para falar a verdade, é o ciclo do nitrogênio que envolve mais seres, principalmente bactérias,
tem as bactérias biofixadoras, as rizóbiums, tem as nitrosomonas, tem as nitrobacter, tem as pseudomonas. Então o ciclo, além de outros seres vivos, o do nitrogênio envolve e depende de muitos seres o quê? Microscópicos, beleza? Então, nossa resposta correta, a alternativa B. Show? Vamos agora para a próxima questão. Vamos para uma outra questão agora sobre ecologia, porém, ciclos biogeoquímicos. Em relação aos ciclos biogeoquímicos, é correto afirmar que a principal reserva de nitrogênio encontra-se na água doce. Não. Aonde é, pessoal? Na atmosfera. 79% da atmosfera é gás nitrogênio. B de bola. A precipitação da água impede a transferência de elementos químicos dos ambientes terrestres para a água doce e para os oceanos. Não faz sentido, né, galera? Junto com a água estão dissolvidas, na água estão dissolvidos o quê? Vários componentes, vários elementos químicos. E há uma interação muito grande entre o quê? A água da chuva, obviamente, com o mar, com os rios, lagos, lagoas, córregos. Então o item B está o quê? Errado. C. As erupções vulcânicas representam a principal fonte de iodo, cobalto e selênio. Galera, erupção vulcânica tem muita relação com quem? Com enxofre. É mesmo. O item D. As concentrações elevadas de fósforo no solo de plantações levam a uma diminuição de fósforo em rios e lagoas. Calma, pessoal. Na realidade, o que é que a gente pode pensar? Para a formação de um rio e a lagoa, você precisa de um escoamento, né? Então, é como se o solo fosse lavado. Então, se eu tenho um solo rico em fósforo, a tendência é que eu tenha o quê? Um rio, um lago ou uma lagoa rico em fósforo, ou ricas em fósforo. Beleza? Então, a D está o quê? Errada. Professor, resposta então é a E, né? A queima de vegetais e de combustíveis fósseis é a principal responsável pela liberação de CO2 na atmosfera no Brasil. Legal quando ele coloca no Brasil, porque em outros países muito mais industrializados, aí a grande emissão de gás carbônico não está associada exatamente à queima de vegetais, né? Ao desmatamento, desflorestamento. Tem a ver com quem? Com a queima de combustíveis fósseis, com processos industriais, beleza? Mas ele coloca no Brasil. Então, no Brasil, como não tem tanta empresa assim, é mais o quê? A queima de combustível fóssil a nível de frota de veículos e principalmente a queima de vegetais, principalmente da floresta amazônica. Beleza? Vamos agora para a nossa última questão e ela também fala sobre ecologia, sobre ciclos biogeoquímicos. Os ciclos biogeoquímicos são essenciais para a transferência e transformação dos elementos químicos no ambiente. Assinale a alternativa correta a respeito do ciclo do nitrogênio. Galera, para todos os efeitos, vamos simplificar este tal de ciclo do nitrogênio. Ó, nitrogênio atmosférico, amônia, aí ó, nitrito, aí ó, nitrato, e esse nitrato, parte dele, vai entrar aonde? Nos ciclos na cadeia alimentar, aqui seria produtor, consumidor primário, consumidor secundário, e a outra parte desse nitrogênio volta para a forma de quê? De nitrogênio atmosférico, ou seja, esse nitrato, o nitrogênio na forma de nitrato, é convertido em quê? Em nitrogênio atmosférico. Professor, e quando esses seres vivos aqui morrem? Ora, vai acontecer a decomposição e a decomposição gera o quê? Amônia. Novamente, num processo chamado de
amonificação. Vamos agora ver as alternativas. Olha aí, a amonificação é o processo que transforma a amônia em nitrogênio atmosférico. Nananina, não. O processo que transforma nem a amônia em nitrogênio atmosférico. A amônia é convertida em nitrito, nitrato, e o nitrato é que é convertido em nitrogênio atmosférico através de um evento chamado, sabe de quê? De desnitrificação. Beleza. B. A amonificação é o processo no qual o nitrogênio atmosférico é oxidado e transformado em nitrito e depois em íon amônio. Galera, tá ao contrário, né? Ó, o nitrogênio, ele é convertido inicialmente no íon amônio, mas o íon amônio, ele é o quê? Instável. E aí forma o quê? A amônia. Mas esse processo é chamado de quê? Biofixação, ou fixação biológica. Quem faz? Principalmente bactérias do gênero Rhizobium. Então o item B está errado. O item C. A fixação do nitrogênio ocorre por meio de simbiose, bactéria, né, mutualismo, com organismos fixadores, que decompõem a matéria orgânica em nitrogênio atmosférico. Ora, a fixação, galera, é do nitrogênio em amônia. Quem realiza isso? Bactérias do gênero Rhizobium, que ficam principalmente em raízes de plantas leguminosas, numa relação de mutualismo ou simbiose. O item C está falso. Professor, e o item D? A nitrificação é o processo que ocorre por meio das bactérias nitrificantes e transforma amônia em nitrito e nitrato. Ah, professor, essa é a resposta. Pois é. A amônia é convertida em nitrito, depois em quê? Em nitrato. Como é o nome do processo 1? Nitrosação. Quem participa? Bactérias nitrosomonas. Puf. E aí o 2, Mariano? O nome do processo? Nitratação. Quem realiza? Bactérias do gênero Nitrobacter. E os dois processos juntos eu devo chamar de nitrificação. Ah, professor, então, resposta é a D, né? É. E a E? A nitrificação ocorre por meio de bactérias do solo, beleza, até aí tá massa, que transforma nitrito em nitrogênio atmosférico. Não. Nitrificação é amônia em nitrito e nitrato. Beleza? Ok? Pois, galera, resposta correta, a alternativa D. Espero que tenha ficado claro. Beleza? Até a próxima. Valeu!